Mas enfim, quero aproveitar aqui, né, Wandy, para a gente entrar um pouquinho também na parte de literatura, a não ser, né, dando essa liberdade para você também, Vini, a não ser que você ainda tenha alguma questão de relevância, como você está tratando até agora do teu trabalho, porque eu estou muito curioso aí com romance, né, com Asha Ezward, tá certo, né? E aí eu li um pouquinho da sinopse ali, rapaz, eu tô naquela semana interesse, eu tenho inveja desse cara aqui, que ele já passou pela essa semana que eu tô, que é a semana de prova. Já tá melhor. Que estão as aulas de anatomia, as aulas de anatomia, saí da prova de anatomia hoje, mas tá tranquilo. E eu, assim, até para descontrair um pouco também, né, a gente tá citando temas bem delicados aqui, queria que você contasse um pouquinho, né, como que surgiu a ideia, assim, de você fazer esse romance, porque a personagem ali já dá margem pra gente, né? Com certeza vai vir outros exemplares aí, né? Dando porque não acabou, Não acabou. Spoiler. Foram umas 520 páginas. Mas acho que a ideia surgiu, cara, assim, porque como a minha especialização, né, na USP foi em gênero, né? Eu de gênero. Fiz uma pesquisa, depois publiquei um artigo, estou publicando outro agora da mesma pesquisa, mas voltado para a masculinidade tóxica. Então eu sempre gosto dessa discussão, né, de gênero, de pensar as condições do homem, dos privilégios, do que a gente consegue trabalhar e como a gente reflete sobre a nossa situação, nessa estrutura opressora, né? E eu tive uma mãe, assim, que mesmo, sei lá, acho que ela vivendo pouco comigo, ela faleceu, eu tinha 11 anos, mas ela sempre me deu uma educação muito meio que igual para igual com a minha irmã, assim, em algumas coisas, né? Então quando eu vejo, eu fico lembrando, né, essa coisa do feminino, ela sempre foi colocando em mim de olhar respeitoso, e de olha, isso é vantagem para você, então fica na sua, fica quietinho, porque é a sua irmã que tem que falar agora. Então ela sempre fez de alguma forma. Ela falou uma vez, eu nunca ouvi da minha mãe um feminismo, né? Eu nunca ouvi, mas ela sempre trabalhou. Eu nunca ouvi racismo da boca dela, mas ela trabalhou as questões raciais, então ela é muito sábia nisso. E aí, cara, acho que no começo dos anos 2000 eu li um livro que foi assim, um divisor de águas na minha vida, que é um livro da Naomi Wolf chamado O Mito da Beleza. E aquele livro, aquele livro, assim, explodiu minha cabeça, como as crianças falam, né? Explodiu mesmo a minha cabeça. E aí eu falei, putz, eu tenho que pesquisar isso, eu tenho que ir para esse lado, porque eu gosto muito disso, né? Além das questões raciais, que eu lembro que uma aluna falava, nossa, Vinícius, por que você está falando sobre isso? Né? Se você fala tão bem sobre a questão do racismo, eu falo assim, eu odeio o racismo. Eu odeio raça, eu odeio essa história. Eu odeio. Eu só estudo porque é doloroso e eu preciso combater, mas eu odeio isso, eu odeio. Né? Mas gênero, eu gosto dessa discussão, muito mais, assim, né? De me colocar à prova, porque daí eu me coloco nessa posição de opressor, né? Então, assim, é uma desconstrução, processo de desconstrução o tempo todo. E aí, depois da minha pesquisa, aí começou a ver essa ideia de, poxa, isso eu já tem uns 3, 4 livros né, de romance que começam inacabado. E aí, não sei que momento que me deu um start, eu falei assim, cara, e se eu escrever a partir de uma perspectiva, contando a narrativa, mas de uma menina, né? E não de um cara. Assim, vai ser um exercício para mim, né? De desconstruir o texto, desconstruir o olhar, de trabalhar o olhar feminino. E aí você falou sem junguiano lá. Como que eu trabalho a minha ânima aqui agora? E eu te digo uma coisa, cara, que assim, na minha vida, sempre as pessoas me acharam gay. Sempre. As pessoas sempre me acharam gay. E quando eu era pequeno, as pessoas achavam que eu era uma menina. E eu nunca entendi isso. Porque a minha irmã sempre foi toda empiriquitada, vestido, coquinho, cabelo, trança, brinco. Eu, um menino tosco, de calça, jeans, camiseta, cabelo baixinho. E as pessoas falavam assim, nossa, qual que é a mais velha? Eu falava assim, como assim? Eu olhava, eu pensava assim, pô, cara, você não tá vendo que eu sou homem, caramba? Sempre era isso. E aí, assim, na infância eu chegava, pai, por quê, pai? E meu pai dava umas desculpas toscas, porque ele também não sabia dizer. Ele falava assim, não, filho, porque você é muito educado, porque você... Mas não tem nada a ver, pai. Porque eu tava quieto, eu tava parado, a pessoa olhava e falava assim, que educação que ele me viu? Ele me viu parado lá da minha irmã, né?
Mas eu não questionava meu pai, não fui ensinado a isso, senão eu não estaria aqui hoje. Mas, então eu acho que, e aí, enfim, depois com o tempo, né, uma visão mais psicanalista, assim, não, Vinícius, a sua ânima ela é muito mais exacerbada, então Sim. talvez tenha uma feminilidade que exalta aí. Aí, enfim, a minha infância eu era menina, quando eu fui para adolescência eu fui gay, juventude eu fui gay, e as pessoas sempre achavam. Então, às vezes a pessoa chega e fala assim, Vinícius, pode falar uma coisa? Eu falo assim, você achava que eu era gay, né? Eu já falava isso, você achava que eu era gay? Pô, como você sabe? Tô cansado. Tem uma história aí. A história vai deixar. E eu acho que por conta disso, assim, não, vai ser um desafio para mim, e eu acho que essa vontade vem dessa minha história, dessas questões todas, esses traumas, né, de sei lá o quê. Mas, e aí é uma escrita que é um desafio, porque daí a ideia foi escrever a partir de uma perspectiva de uma moça, porque, e aí ia fazer um romance meio que, né, fantástico, porque vai ter elementos fantásticos ali, porque a ideia a existência, a ideia é que a existência, que a criação criou todo o universo, que eu coloco como uma entidade, né? Chamada existência. Ela, por ter criado tudo, mas ela tem uma curiosidade, ela quer saber as sensações humanas. Ela criou o ser humano, mas ela não sabe o que é a dor, o que é o sofrimento, o que é o amor. Então ela quer isso, mas para isso ela tem que escolher alguém. Então ela escolhe a Aisha para ser essa que vai, de alguma forma, viver na Terra e passar esses sentimentos para a existência. Essa é a ideia. Só que ela vai precisar depositar uma fagulha dessa existência, né, universal ali, né, na Aisha. Só que quando ela deposita isso, né, e tem uma explicação ali, a Aisha, por conta disso, ela é imortal. Então, por isso que ela vai viver muito tempo. Ela vai viver uma média de uns quase 800 anos. Então, ela começa ali em 1260, que é quando ela nasce. E a minha ideia é percorrer até os anos 2000 alguma coisa, né? A história, e aí passar por fatos da história. Fatos da história mesmo. Só que os fatos da história que eu passar, eu vou trazer a evidência de mulheres importantes na história que foram apagadas. E não dos homens. Então, quando eu estiver, sei lá, discutindo na Revolução Francesa, e que ela passar na Revolução Francesa, eu até vou falar rapidamente sobre, sei lá, o movimento, Danton, Robespierre, né? Mas eu já tenho algumas mulheres importantes e que a história, que o livro de história não traz, e que eu quero trazer. Então, sei lá, num movimento tal, nos Estados Unidos, nos anos 60, que está passando ali o movimento dos direitos civis, eu até vou falar do Martin Luther King e do Malcolm X em algum momento, que são as duas figuras icônicas do movimento, mas eu vou trazer mulheres importantes do movimento que ficaram ofuscadas. Então, eu vou sempre fazer esse movimento de trazer essas mulheres conhecidas já, ou então menos conhecidas, e que a Aisha vai ter um papel crucial nessa questão, porque ela representa a existência e ela vai levar essa fagulha da existência para essas mulheres da história, enfim, mais ou menos essa viagem. Parabéns, cara, muito bom, né? Muito bom. Confesso para você que você mandou a sinopse para mim ali, né? Hoje, assim, bem corrido. Já fiquei assim, cara, não tem como você. Ela chama já, a história já te chama pra te ver. Mandei, né, um pouquinho assim pro Band ler também. Mas, cara, é assim, a gente começa o programa, tô olhando aqui, né? A gente ainda tem uns minutos, fica tranquilo, a gente tem alguns minutinhos ainda. Passa rápido, né, cara? Passa rápido, porque assim, Vini, a gente norteou alguns temas aqui, alguns assuntos, né? Não sei que o Band, se quiser reforçar mais alguma coisa, a gente ainda tem um tempo aqui. Que o pessoal no chat hoje, assim, mandaram algumas perguntas, já fiz todas elas, então não tô devendo nada. E aí fica tranquilo, Band, a gente ainda tem, aproveita aí. Eu acho que é fantástico, assim, mas esses nomes que você coloca, né? Eu vou até perguntar, já vamos dar um spoiler surgiu, aí. Né, Esses nomes, eles de fato, se eu der um Google, eu acho o nome dessas mulheres, por exemplo, ou foi criação sua também? Não, você vai achar todos. Na história, né? São mulheres reais. Que legal. No primeiro livro eu já falo da Cristina de Pisano, que é a, digamos assim, a primeira feminista mesmo,
né? Lá em 1300 ela já tem os escritos e tal. E aí eu invento, né? A história da Cristina Pisano é real. Mas eu coloquei que a Aisha vai conviver com ela ali. Sim. E que a Aisha vai absorver coisas e vai passar coisas. Então eu tô fazendo isso. Eu vou fazer com que a Aisha cruze com essas mulheres. Se você der um Google, você vai encontrar todas. Pô, que legal, cara. E esse cruzamento de histórias é fantástico, né? A gente tá falando com o autor. Até a gente teve... Que assim, gente... Só pra explicar pra vocês, a gente teve um podcast no off, entendeu? Mais ou menos 1 hora de conversa, então tem muito assunto que a gente já trouxe aqui e tudo mais. Acho que é isso, né? Quando chega aqui, fala, acho que eu já falei disso. Então, eu não vou perguntar de novo, é redundante. Mas um ponto que a gente tinha colocado aqui é justamente... Cara, esse brilhantismo seu, né? Brilhantismo. De cruzar histórias, a história, o tempo, a cronologia, e isso fazer um sentido para a história, né? A gente tava comentando aqui no off, eu falei, cara, eu pensando assim em criar uma história, fazer uma história dessa com uma conexão é algo fantástico. Aí eu perguntei pra você, quanto tempo você escreveu, né? E aí, mas fala pra gente quanto tempo você levou, porque você tá falando de uma personagem que atravessa a história e todas as histórias que são atravessadas, elas têm uma correlação, uma conexão. Sim. Né? Gente, isso aí... Tenta fazer a sua redação da escola e jogar uma dessa aí. Né? Quanto tempo mais ou menos você levou pra escrever? Como é que foi esse processo criativo aí, enfim? O primeiro capítulo eu levei uma madrugada, né? Foram as primeiras 20 páginas, que aí deu um insight, tava naquela vibe, enfim. E aí eu produzo muito de madrugada, assim, eu gosto, né, de escrever desse silêncio e tal, eu gosto da noite. E aí eu escrevi numa madrugada, assim, as 20 páginas, e eu falei, putz, é isso. E aí comecei a mandar pra uma galera e tal, né, enfim, receber as críticas e tal. Mas como eu tava ainda no mestrado, aí eu segurei, mas eu fiquei, aí pensando, né, o que eu ia fazer, como que eu ia avançar. E aí quando entrou a pandemia, que eu fiquei em casa, aí eu falei assim, putz, acho que tô aqui, o que eu tô fazendo? Só vendo, né, não tava parado totalmente. Falei assim, eu vou escrever todo dia. E aí foi de abril, maio, junho, julho, isso. Aí foram 4 meses. Junho e julho, isso. Que aí, no final de julho, no 1º de agosto, eu tava com ele pronto. Caraca. Foram 4 meses, que aí eu escrevi os outros 14 capítulos, que são 15 capítulos. 15 capítulos de umas 20 páginas, mais ou menos, que dá umas 500 e tralá. A pandemia trouxe mas trouxe coisas boas também, né? Mas e aí, Vini, a pessoa para achar seu livro, assim, onde ela procura, tem... Tenho na minha bio, tem um link, né? Mas se procurar pela página, tem uma página da Aisha também, universoaisha.com.br, né? Se colocar universoaisha.com.br vai encontrar. Mas se for lá na minha página, vini.belisário no Instagram, também tem um link ali que consegue entrar e acessar o link da página da compra. Mas se mandar no direct pra mim, eu mando o primeiro capítulo, que ele já tá pronto, organizadinho também, pra pessoa ver se vai gostar, se não vai. Tem uma degustação ainda, né? Degustação. E tem uma coisa que é legal que eu fiz, eu gosto muito de música. Eu gosto muito de música. Eu produzo sempre com música. Então, o livro, ele tem como se fosse uma trilha. Olha só, trilha sonora. Então, nos capítulos, tem os momentos que vai aparecer lá, tem o QR Code, tem uma playlist. Tem uma playlist no YouTube e tem uma playlist no Spotify. Pode falar? Pode falar. Tem no Spotify também. Tem no Spotify. Tem, e então aí você baixa pelo QR Code e aí tem a sequência e conforme o livro indica, você pode colocar a música para você ler a cena com a música, né? Então, você acompanha, para quem curte música. Sim. Né? Não, tem para quem curte imergir na experiência do autor também, que eu acho que é muito legal. Né? E o nosso podcast